Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem na santa paz do Senhor. Amados, eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês uma visão que eu tive nessa madrugada. Eu vou deixar a palavra também aqui, mas quando eu acordei da visão, o Senhor me deu essa mensagem que é em Tiago 2, do verso 14 ao 24. Eu não sei ao certo o que é, mas eu sei que o Senhor avisa, levanta os profetas para passar a mensagem, para alertar o povo e para chamar, né, para nos chamar ao arrependimento. Que a gente largue tudo que não agrada a Deus e que a gente conserte nossas vidas, porque Jesus está voltando. E nessa madrugada, às 3 horas, eu acordei e eu fiquei meio que querendo dormir, mas eu não conseguia, eu entendi que o Espírito Santo queria que eu orasse. E eu me levantei, orei, terminei minha oração, deitei e eu entrei aí em um cenário de visão, né? Você entra em um cenário e vai passando ali como se fosse um filme. É como se a gente tivesse um túnel, eu e um grupo de pessoas se escondendo de alguma autoridade, de algum grupo, não sei, e eu já me via no quarto com algumas pessoas e de repente chegava um homem com uma lamparina, com uma lanterna, porque não tinha energia nesse lugar. E ele falava assim, bem baixinho, vamos, rápido, vamos. E a gente meio que tentando fugir devagar, todo mundo se arrumou rápido para sair. Quando eu fui sair, a porta se fechou. Eu lembro das grades e o cadeado se fechando. E eu desesperada, porque o grupo tinha conseguido fugir. Nisso eu ouvi uma voz que disse assim, te esconde embaixo daqueles lençóis. Quando eu olhei pro quarto, tinha um monte de lençóis, né? Eu peguei, entrei rápido embaixo dos lençóis. E eu olhei para a parede, tinha uma TV grande, e olhei para o outro lado, tinha uma criança em um leito. Então eu entendo que era um quarto de hospital, só que sem energia e sem médicos. Nisso começou a entrar e sair crianças, crianças de todas as idades, inclusive um bebê. Eu não consigo precisar se era um feto, se era um recém-nascido, mas estava na mão de outra criança. Eu, desesperada, com muito medo, nesse mesmo momento entra uma moça, só que essa moça estava totalmente fora do cenário. Ela vinha com maquiagem, se maquiando, arrumando, toda vaidosa, se vinha pro meu lado, eu desesperada, ela fazendo barulho e eu querendo falar para ela. Nisso ela começa a mexer na TV e o grupo aparece e leva, arrastando ela. Eu não conseguia ver as pessoas, eu só via que tinha um grupo atrás da gente. Nesse mesmo momento de crianças entrando e saindo, eu lembro muito, o que foi muito forte foi essa visão de muitas crianças. E sem paz, tá? Não tinham responsáveis. Uma visão, mas eu continuava embaixo dos lençóis de tipo um quintal com árvores e eu via uns 5 homens sentados numa roda de conversas, brincando, rindo, e chegava esse grupo e matava todos eles. Muito forte a visão, muito forte. Quando acabou essa visão, eu já saí desse cenário dos lençóis e eu já me vi assim também em um lugar amplo, mas em um lugar com muita gente andando. E passava um homem que era um demônio de preto, passava na minha frente, meio que me afrontando, falando algumas coisas, cabelo dele muito seco, grisalho e muito feio, ele não me olhava, ele só me afrontava. Mas nesse momento, eu já me vi subindo e uma fileira na vertical de robôs, tipo aqueles robôs grandes dos Star Wars, só que com uma vestimenta toda preta. E quando eu ia subindo com muito medo, me tremendo, eu chegava na altura do olho do primeiro robô e eu via o olho dele apagado, tipo um laser vermelho assim apagado. E eu com muito medo, passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto. Quando eu cheguei, acho que no quarto, só um minutinho, porque eu tô ainda muito. É porque assim, um temor, a nossa carne fica tipo com um temor, sabe? Um nervoso, assim, e a nossa carne ela não resiste ao espiritual, né? Ao mundo espiritual. Esse corpo não é o que quando a Bíblia diz que nós, quando morrermos, receberemos um corpo transformado, né? Porque esse nosso corpo ele não entra no céu. E nesse momento, quando eu via os olhos deles e o laser apagado, eu com muito medo, porque eles eram muito altos, uma altura de 10 metros cada um, eu vi uma voz
e eu sei que a voz era de Deus, uma voz branda, calma, diferente da minha última visão que eu tive, que o Senhor estava bem bravo. Ele falou assim: minha serva, eu vou bradar, mas tenham fé. E eu entendi que os robôs estão posicionados, aguardando uma ordem, que por isso que o laser, que a luzinha vermelha deles estão apagada. Eles estão aguardando uma ordem, o demônio, né, passava, só que Deus não deu a ordem. A gente tem visto, amados, nesses últimos dias, não sei se vocês viram, mas a Baby Brasil falou de Apocalipse em pleno carnaval. A Bíblia diz que se nós nos calarmos, nós como cristãos, que confessamos aí, né, Deus, Jesus Cristo, como nosso único e Senhor, né, como nosso Salvador, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Eu, assim, a maioria das pessoas que me conhecem sabem que eu prezo muito por cuidar, por estar ali muito perto, de ter muitos amigos. Só que uma coisa que eu me sentia muito mal era de confessar que eu era cristã, porque algumas pessoas acabam se afastando, não gostando muito de ouvir. E eu tive uma visão e o Senhor falou para mim que os covardes não entrarão no reino dos céus. Porque se Jesus morreu, né, ali crucificado, veio do céu como Deus, ele é Deus, e morreu por nós, quem sou eu para ter vergonha de Jesus? Então, a partir do momento que a gente não confessa, que a gente não larga nada por Jesus, a gente crucifica Jesus todos os dias. E eu quero alertar aqui, a visão, eu não sei ao certo o que significa, mas sei que Deus disse: eu vou bradar. Ele vai, é como se Deus fosse dar uma ordem de algo e que vai atingir crianças. Não sei se é logo, se vai demorar anos, porque a profecia de Deus, para mim, pelo menos, não veio data. Mas, amados, nós estamos aqui, nós precisamos nos consertar e anunciar a palavra de Jesus, arrepender, né? Que nós possamos nos arrepender de tudo, renunciar ao que não agrada a Deus, porque no céu não entra pecado. E a gente precisa buscar o Senhor, ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Aí como é que a gente tem? Buscando o Senhor, investindo nas escrituras, lendo a Bíblia, falando com o Senhor. Quando a gente tem uma amizade, a gente fala, a gente liga, a gente conversa, a gente conta, a gente escuta. Com Deus é a mesma coisa. Ele está com todos nós o tempo todo. E nós precisamos criar esse relacionamento, principalmente para que nós não sejamos enganados e que nós não estejamos apegados a esse mundo, porque, amados, o dia de amanhã não nos pertence. E se Deus permitir algo, né, para a terra, né, que está em Apocalipse, são chamadas do Senhor. Quando o Senhor manda uma palavra, é porque Ele não faz nada sem avisar as pessoas, sem avisar e sem chamar ao arrependimento. Porque Deus, Ele é amor, Ele nos ama muito, o amor dEle é incondicional. Ele é mais um e menos outro. Ele deu seu único filho para morrer numa cruz, para nos ver a salvação e a liberdade de falar com Jesus a qualquer hora, em qualquer lugar. Então você pode clamar, conversar, pedir perdão, se arrepender e entregar sua vida para Jesus. Deixo aqui, amados, essa visão. Peço que, para quem crê, né? Quem não crê, vai acontecer também, Jesus vai voltar. Mas para os que creem, que a gente entre em oração, para que Deus guarde a sua casa, a minha casa, os nossos parentes, nossa família, guarde o Brasil, guarde as nossas crianças do mundo, do Brasil e do mundo. Amados, é essa mensagem eu tenho que passar e peço que Deus nos abençoe, né? Nos dê sabedoria e nos dê fé. Leiam a palavra que eu vou deixar, porque fala de fé. Fé sem obras é morta, né? E também só obras não nos salvam, então nós precisamos ser completos. Fiquem em paz e que o Senhor abençoe a todos. Obrigada e amém.